Boa noite, boa noite, Careca da Bolsa a fazer a avaliação do PSI 20, dia 19 de novembro de 2012, dia em que o PSI sobe 2,12% para os 5.246, principalmente motivado pelas bolsas americanas e o princípio de resolução ou o princípio de acordo que o Fiscal Cliff que os democratas e os republicanos aparentemente estão a entender-se. Vamos ver se assim se verifica. Também motivado pela avaliação, a boa avaliação da Troika e os rumores que o acordo para a Grécia poderá estar bem encaminhado. Sendo que hoje acontece aqui um toque, depois do toque, ou praticamente aqui um toque na zona dos 5.100 pontos no dia 16 de novembro, hoje há uma abertura em forte alta e acaba por subir realmente 2%, fazendo mínimo e máximo mais alto que o dia anterior, o que é sempre bastante positivo, depois claramente de um dia bastante negativo na sexta-feira. O estocástico prepara-se para dar um sinal, o MACD também poderá dar um sinal de reversão e o RSI faz aqui uma reação à sua linha inferior. Não devemos embandeirar em arco, devemos aguardar sinais de confirmação. O primeiro sinal está dado, realmente não houve a quebra aqui dos 5.100 pontos. O segundo sinal para mim será claramente aqui a quebra dos 5.300 pontos, bem como aqui a quebra da média móvel de 12 dias. Aí sim teremos aqui o sinal dado que o movimento de médio prazo continua ativo na subida e ocorre claramente uma reversão no sentimento de curto prazo que se encontrava a descer aqui desde o topo, 19 de outubro. Altria subir menos que o índice PSI 20, faz aqui uma subida de 1,11%, o que é um sinal de fraqueza em relação ao PSI. Não houve aqui um alívio dos indicadores conforme as outras ações da banca, etc. Ainda tem aqui algum caminho para vir tocar na sua linha de tendência ascendente para iniciar de novo a subida. No entanto, o que está aqui a ver é que desde a entrada a 7 de setembro neste canal tem havido aqui uma série de toques e uma série de uma lateralização no fundo que parece ainda não ter tido o seu fim. Vamos ver, o provável é se os próximos dias continuarem positivos vir aqui tocar num 42, até lá temos que aguardar. O BCP faz um Morningstar, uma configuração típica de 3 velas, como podem ver aqui. A única coisa que me aflige aqui um bocado no BCP é o volume claramente inferior aos dias anteriores, portanto poderá haver aqui uma rasteira, não havendo também a quebra da média móvel 12 dias, não me deixa confortável uma entrada longa para já, sendo que, no entanto, o estocástico dá sinal de entrada e o RSI continua, tem margem suficiente para ver aqui uma progressão interessante e o MACD, por sua vez, também encontra-se aqui numa fase de decisão. Depois de uma lateralização de bastantes dias, há este sinal bastante forte depois da quebra dos 7 cêntimos. Vamos ver se é sinal de pouca dura ou se, pelo contrário, podemos ter aqui o início de uma recuperação interessante no BCB. O Banco Espírito Santo faz uma vela, um martelo bastante acentuado, depois de uma reação em alta aqui à zona do 0,70, claramente aqui uma zona muito importante para a ação, com já 3 toques bastante acentuados e uma reação aqui em forte alta, portanto é claramente uma zona a ter em conta para a cotação nos próximos tempos. Não faz o máximo e o mínimo, não faz o máximo e o mínimo inferior, no entanto é uma recuperação interessante com um corpo de uma sombra bastante alta, quer dizer que há aqui uma forte rejeição a preços mais baixos, mas vamos ver se tem continuação no dia da manhã. O interessante mesmo seria o BES voltar para esta zona aqui, que tinha estado aqui desde o dia 18 de outubro e mesmo quebrar aqui este topo obtido no dia 14 de novembro. O Banco BPI faz também uma Morningstar, Morning Doji Star, perdão, com a Doji aqui no meio, a dar sinal também de entrada longa no estocástico. O MACD prepara-se, o RSI aliviado. Não, de mesma maneira, temos aqui o volume bastante baixo, o que pode ser aqui um indício de que ainda não está algo, falta aqui algo para um movimento acontecer de novo, sendo que há aqui um cruzamento das médias de longo prazo e de curto prazo, pronto, que é um sinal negativo e que poderá dar aqui aso claramente a indicação que este movimento ainda não terminou, o movimento de queda iniciado aqui a 23 de outubro. O Banco Santander faz uma vela com mínimos e máximos superiores, quebra a média móvel 12 dias. Se manter esta quebra, aqui, se manter esta quebra da média móvel 12 dias até sexta-feira, eu diria que o Banco Santander tem o caminho lançado
para vir tentar quebrar aqui a zona dos 6 euros, uma zona que tem dado aqui alguma água pela barba, sendo que primeiro tem aqui a zona dos 5,81 para poder ter aqui um suporte mais ou menos estável, que serviu de suporte e resistência durante já várias vezes ao longo deste ano. Vamos ver se funciona novamente como uma zona de resistência, ou se pelo contrário vai abrir a porta para a quebra então dos 6 euros e quem sabe fazer um topo superior ao topo encontrado a 14 de setembro. O Manif, depois das quedas acentuadas, estamos a falar desde inícios de setembro, desde o topo, uma queda já de 45% em relação ao valor. Depois da ação ter subido claramente uns 100% no seu valor, 10,45 é uma ação muito volátil, muito perigosa. O volume é pouco, portanto é preciso ter cuidado na ação quando se entra. O que é certo é que mesmo assim, mesmo que o dia positivo hoje faz o mínimo e o máximo inferior ao dia anterior, não quebra a média móvel de 12 dias e, portanto estamos aqui ainda à espera que a ação descole claramente para um movimento de subida de recuperação, seja técnica, seja mesmo uma recuperação alavancada no valor da ação relativamente às notícias que saem da empresa ou aos resultados da mesma. A brisa está aqui com algum movimento, o estocástico está já bastante esticado, faz uma subida de 2,63, não tem nada a assinalar em relação à ação, portanto está longe da sua resistência nos 2,20. Assim por a lateralização interminável, nada a assinalar. EDP reage aqui à sua resistência, àquele seu suporte no 91,6, faz uma vela doji com um volume alinhado com os dias anteriores, tem todo o espaço para progredir. Portanto, eu diria que uma quebra aqui em alta de 1,97 poderá dar aso aqui, e mesmo a quebra da média móvel de 12 dias, poderá dar aso aqui uma recuperação bastante interessante da EDP e tem espaço para isso porque todos os indicadores estão bastante aliviados. Portanto, temos aqui condições para que a EDP venha testar primeiro a entrada novamente nesta linha de tendência ascendente e depois a segundo sinal a quebra dos 2,064. Aí sim teríamos a confirmação que o movimento de queda de médio prazo terminou e teríamos uma inversão quer no médio prazo, quer a confirmação da continuação do movimento alta de curto prazo, caso estes sinais tenham acontecido, porque por já claramente temos aqui um movimento quer de médio, quer de curto prazo de queda. EDP Renováveis a lateralizar, não consegue disparar, hoje faz um doji, fecha acima da média daqui das linhas de suporte uns 3,31,5, mas no entanto não consegue descolar e era interessante que o fizesse quebrando os 3,85, só aí teríamos a confirmação que o movimento e poderia ter força para vir testar aqui a zona dos 4,04. Até lá consideremos a ação em lateralização. A Galp foi a estrela do dia, portanto com uma subida de 4,21%, a quebrar a média móvel de 12 dias, a quebrar a seguir a zona de suporte, a dar um sinal no MACD de compra, o estocástico também já tinha dado aqui um sinal, portanto com indicadores bastante aliviados, com margem para progredir, com a crise em Israel e na Palestina fazer subir o preço do crudo, portanto todos com os condimentos necessários para que a Galp faça aqui uma recuperação no curto prazo interessante, poderá estar aqui um bom ponto de entrada. Jerónimo Martins reage em alta à sua linha de tendência ascendente, voltando para dentro dela. A Jerónimo tem tendência a respeitar bastante bem os sinais técnicos e aqui não é razão para não o fazer. No entanto, dá aqui um sinal interessante em que rejeita preços mais altos da ação aqui na zona dos 13,97, portanto fechando aqui em cima da média móvel 12 dias e na linha de tendência ascendente. Para que este movimento de curto prazo se mantenha ativo, diria que temos que haver aqui uma quebra da zona dos 14 euros para que possa levar a ação a um teste aqui da zona dos 14,34, 14,36. Até lá o movimento em alta continua ativo, sendo que a quebra desta linha de tendência ascendente poderá dar um primeiro sinal de reversão do movimento. O Mota-Engil sobe 4% também, depois faz um open gap bastante forte, portanto é expectável que quando houver uma retração que este open gap venha a ser fechado. O que é certo é que hoje houve bastante volume, um volume normal em relação ao preço da ação, ou normal na ação, e faz aqui um início de uma subida, depois quebrando aqui esta zona de lateralização, que é sempre um sinal interessante. O próximo resistência claramente é o topo, aqui nos 1,43,4, para ver se consegue fazer um topo mais alto que este topo anterior.
Portugal Telecom não faz um valor muito interessante, sobe 1,48%, a revelar fraqueza em relação ao índice. No entanto, o positivo desta questão é que realmente rejeita preços aqui abaixo da zona dos 3,58,4, apesar de não ser uma zona óbvia de resistência, poderá ser o início de uma recuperação técnica no curto prazo. Vamos ver se tem pernas para andar, os indicadores estão aliviados, mas claramente não há aqui um sinal claro de inversão no sentido da cotação, havendo outras cotadas bastante mais interessantes em termos técnicos. A Portocel está numa lateralização infindável, também nada a assinalar, é uma confusão aqui na cotação, portanto, não quebrando a média móvel 12 dias, continua na mesma. A REN é lateralizada também desde há muito tempo, desde fins de agosto, portanto não sai desta zona. Soares da Costa, idem aspas. A Semapa continua em quedas, portanto num dia de forte subida a Semapa faz uma queda de 0,3%. No entanto, a rejeitar preços mais baixos aqui a zona dos 5,072, reagindo outra vez à margem baixa da banda de Bollinger. Os indicadores estão bastante aliviados, no entanto ainda não há um sinal de recuperação, parece estar aqui a fazer um duplo topo, vamos ver se tal não se verifica. Caso contrário, podemos ter aqui quebras acentuadas e com a ação aí para valores bastante preocupantes aqui para baixo, aqui nesta zona, por exemplo, 4, 1, 5, 6, depende um bocado. Aqui podemos tentar medir mais ou menos, ver o que é que isto representa. Por exemplo, aqui na zona dos aqui 2%, ou seja, aqui, lamento, desculpem lá, tentar operar aqui com a régua, portanto, se eu mover agora aqui, isto é falta de espaço, ok? Se eu mover aqui, teremos nos 4,30, portanto, uma projeção na quebra do duplo topo, numa projeção de queda para os 4,30, o que seria assombroso aqui para a Semapa. Muito cuidado com a Semapa então, não façamos entradas longas. Don't catch falling knives, lá diz o velho ditado. Esperemos que se vier a continuar a cair, que venha a tocar nos 4,97,6 e aí tomar uma decisão em relação à entrada longa ou curta. Sonai faz 5%, depois de uma vela feíssima na sexta-feira, recupera o valor para valores de lateralização que vem fazendo desde 17 de outubro, portanto a recuperar o que perdeu, quebrar a média móvel 12 dias, que é sempre um sinal interessante, e tem os indicadores aliviados com capacidade para fazer mais. Quebrando amanhã os 0,58,2, podemos ter aqui o caminho aberto para ter uma Sonai SGPS a procurar novos topos aqui na sua cotação. Sonai Capital faz aqui umas velas muito pouco interessantes, portanto isto não é uma ação muito interessante para seguir. A Sonai Indústria faz de novo uma queda de 3,60% com um volume anormal, portanto em dia de forte subida a Sonai Indústria faz um aumento de volume brutal e há um desinteresse cada vez mais progressivo na cotada, fazendo mesmo ela obter mínimos inferiores aos dias anteriores, e mesmo há aqui quase um open gap, portanto é um dia bastante negro depois do dia de sexta-feira para a Sonai Indústria, sendo que ocorrendo aqui a quebra desta zona do 0,466, a próxima zona de suporte no 0,889 é uma queda bastante acentuada, voltando a valores de junho de 2012. Sonaicom reagem forte alta à média móvel de 26 dias. Eu digo forte alta por equívoco, claramente, porque sobe 1,73, volta a fechar aqui, ou seja, abaixo do índice PSI 20, volta a fechar aqui em cima da sua resistência no 1,46, mesmo por baixo da média móvel 12 dias. Positivo seria a quebra em alta desta média móvel 12 dias. A segurança adicional é que continua a linha de tendência ascendente aqui desenhada a me garantir o trade, não tendo havido ainda quebra do mesmo. Por fim, a zona multimédia que recupera para cima da média móvel 12 dias, que é sempre um sinal interessante, estando no entanto os indicadores bastante ainda em overbought e tendo havido o sinal de venda a nível do MACD no dia 9. Portanto, vamos ver se a média móvel 12 dias aguenta. É claramente a nossa rede, primeira rede de suporte, e a segunda eu diria os 2,52,4 para garantir que não há uma inversão
no sentido da ação de médio prazo, curto e médio prazo. Obrigado e boa noite.